Momento da Palavra de Deus. Momento da Palavra de Deus. Salmo 134, versículo 1. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor. Salmo 135, versículo 1. Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Que nós encontramos dois textos nos dois salmos, Salmo de número 134, 135, verso 1, ambos, onde está nos dizendo a palavra de Deus, que é para nós bendizer ao nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, exaltar, engrandecer ao nome do nosso Deus. Mas nós sabemos que louvar o nome de Deus não é somente com palavras, não é somente você levantar as mãos aos céus e dizer bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Com certeza faz parte você levantar as mãos e adorar o nome de Deus, você fazer as orações, cantar, exaltar ao nome de Deus. Mas louvar o nome de Deus também se faz em atos, também se demonstra com coração de servo. E nessa oportunidade, eu quero falar que todo cristão deve ter um coração de servo. Nós sabemos que lá no país de Israel se encontra o Mar Morto. O Mar Morto é um mar onde só entra água e de lá não sai nada. Sabemos que as águas límpidas, águas frescas do Rio Jordão desembocam nele, mas nunca saem dele. A água que cai lá se torna estagnada, sem vida e sem utilidade. É assim o Mar Morto. Mas o que isso tem a ver conosco, com os cristãos, com os que se dizem serem filhos de Deus? Muitos cristãos são como o Mar Morto, absorvem todo o amor de Deus, o nosso misericordioso Salvador, recebem tudo que Deus tem para eles, porém nunca distribuem, nunca tem nada para transmitir para o próximo, somente querem para eles, mas não têm para dar para o próximo. São pessoas que somente querem a bênção, querem serem abençoadas. São pessoas que querem receber o amor de Deus, querem receber a oração, querem ser tocadas por Deus, mas não estão prontas a tocar no seu semelhante. Não estão prontas a revelar o amor que Deus tem por elas a outras pessoas. Deus espera que todos os que se dizem serem cristãos, todos que são filhos de Deus, tenham um amor genuíno, que tenham um coração de servo, que não seja como o Mar Morto, que só recebe e nunca distribui. Nós olhando então para a palavra de Deus, nós precisamos bendizer ao Senhor. Vós todos os servos do Senhor, todos que dizem serem servos de Deus têm que bendizer o nome de Deus em atos, em atitude. Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Eu te convido a você fazer uma avaliação, faça uma avaliação. Pense comigo, se todos ofertassem como você oferta, como seria a igreja? Faça pensamento para você próprio. Se todos ofertassem como eu oferto, como seria a igreja? Nós sabemos que para a obra de Deus continuar, precisamos estar de mãos dadas, precisamos estar prontos a contribuir, ajudar, para que a obra missionária prossiga. Muitos estão lá no campo, estão lutando, estão trabalhando, outros estão no rádio pregando a palavra de Deus, estão de uma ou de outra forma lutando para que o reino de Deus seja propagado, mas precisa que alguém abra a mão, que alguém segure a corda, que alguém contribui, que alguém esteja pronto para estender as mãos e ajudar, que alguém não seja egoísta, não seja mesquinho, não seja avarento, mas tenha amor pela obra de Deus. E eu te pergunto, se todos ofertassem como você oferta, como seria a igreja? O que seria da igreja se todas as pessoas ofertassem como tu oferta? Nós sabemos que todos nós temos que ofertar conforme as nossas condições. Não estou dizendo para você fazer um sacrifício exagerado, mas estou dizendo que todos nós precisamos ter compromissos com o reino de Deus.
e segundo as nossas condições, segundo as nossas forças, nós abrir as mãos, estar pronto para contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a obra missionária, contribuir para que o Evangelho cresça e prevaleça. Muitas pessoas estão transmitindo heresias, muitas pessoas estão transmitindo filosofias, pensamentos que não levam a nada, e existem muitas pessoas que estão contribuindo para que essas obras continuem. Muitos estão aí com suas instituições, com as suas igrejas, com seus pensamentos, com as suas filosofias, levando até mesmo o que é contra Deus, até mesmo pensamentos que são contra a palavra de Deus. E o povo estão aí de mãos dadas e se ajudando e levando, espalhando até mesmo veneno entre as populações, entre os povos, entre os religiosos. Agora você que tem a verdade, que tem a palavra de Deus, que tem o remédio para a humanidade, que tem a saída, que tem o escape, você pode fazer muito mais, porque você tem o verdadeiro Evangelho. E o nosso Deus é o Deus que nos abençoa, é o Deus que abre porta, é o Deus que promete que todos aqueles que contribuem, todos aqueles que ajudam, recebem a sua bênção. E quando Deus pede para nós contribuir, é para nos ensinar a não ser egoístas, a não ser avarentos, a não pensar só em nós. Deus está nos ensinando que devemos amar as pessoas que precisam da nossa ajuda, que vivamos o verdadeiro cristianismo. Porque dizer que é cristão, dizer que ama a Deus e não demonstrar em atos, não estar pronto para ajudar, não estar pronto para ofertar para o irmão que precisa da tua ajuda, que precisa de socorro, dizer que é cristão e não estar pronto para estender a mão ao reino de Deus, estar pronto para contribuir para que a obra de Deus cresça, prevaleça, para que haja mais construções, para que haja mais pontos de culto, para que haja mais condições, mais obreiros trabalhando, para que a obra de Deus realmente aconteça. Dizer que ama a Deus, podemos demonstrar em atos. Eu pergunto para você, se todos ofertassem como você oferta, como seria a igreja? Será que com as poucas moedas a obra de Deus poderia continuar? E eu digo mais, muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de serem abençoados porque não abrem a mão, não contribuem. Porque quando o homem e a mulher resolve abençoar a obra de Deus, resolve contribuir, resolve abrir a mão, resolve ofertar para que a obra de Deus possa continuar, Deus o abençoa, Deus o prospera, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é o Deus que abençoa. E a Bíblia diz também que quem ajuda o pobre empresta a Deus. Quer dizer, Deus vai retribuir para todos aqueles que de uma ou outra forma estão sempre gastando, estão sempre contribuindo para que a obra de Deus cresça e prevaleça na terra. E ainda na nossa avaliação, eu quero perguntar para você, se todos orassem como você ora, como seria o reino de Deus? Como seria abençoado o reino de Deus? Se todos orassem como você ora, se todos orassem como o irmão Wilson ora, como seria o reino de Deus? Se todos orassem como você ora, como seria o reino de Deus? Qual é o tempo? O que você tem tirado de tempo para conversar com Deus, para falar com Deus, para dialogar? Nós sabemos que sem oração, sem comunicação com Deus, sem diálogo com Deus, sem ter intimidade com Deus, sem conversar com Deus, sem procurar estar perto de Deus, a obra de Deus perece. Nós sabemos disso. Nós sabemos que quando o crente ora, quando a pessoa se coloca aos pés de Deus, quando a pessoa quer ter diálogo com Deus, recebe as bênçãos de Deus. E se todos orassem como você ora, como seria o reino de Deus? Então pergunte para você mesmo nesta oportunidade, se todos orassem como eu oro, como o reino de Deus seria abençoado? O que seria do reino de Deus se todos orassem como você ora? Se você é uma pessoa que ora bastante, uma pessoa que procura ter comunhão com Deus, então se todas as pessoas orassem como você ora, o reino de Deus seria muito mais abençoado, a obra de Deus seria feita com muito mais amor, muito mais capricho, a obra de Deus ia muito mais para frente. Agora, se você não ora, se você não tem tempo para orar, ora muito pouco. Aí se todos orassem como você ora, talvez estivéssemos num fracasso e num caos muito grande.
Cada ser humano, cada cristão tem a obrigação, deve orar, deve estar na presença de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Pedir oração é bom, mas é bom também cada um fazer a sua parte. Nós precisamos orar, estar na presença de Deus. E eu digo que quando todos os cristãos passarem a orar, buscar mais a presença de Deus, o reino de Deus será mais abençoado. Se todos orassem como você ora, como seria o reino de Deus? Se todos ofertassem como você oferta, como seria o reino de Deus? Nós devemos pensar um pouco mais na nossa responsabilidade que temos diante de Deus. Eu te pergunto, se todos fossem à igreja com a regularidade que você vai à igreja, como seria os cultos? Como seria a presença lá nos cultos? Se todos fossem no culto com a mesma frequência que você vai. Se você é uma pessoa que não falta culto e todos fossem no culto como você vai, aí todo culto ia ter muitas pessoas, ia ter um culto muito alegre, ia ter um culto com a presença de todas as pessoas lá para adorar, para louvar a Deus. Agora, se você é uma pessoa que falta no culto, vai quando dá, não tem muito zelo pelos cultos, não tem fome pela palavra de Deus, não te interessa muito os cultos, não faz questão de ouvir a palavra de Deus, eu te pergunto, o que seria da igreja? Aconteceria culto? Se todos fossem na igreja com a mesma frequência que você vai, como os crentes poderiam crescer espiritualmente? Porque é lá na igreja que nós recebemos o alimento, é lá na igreja que nós ouvimos a palavra de Deus, é lá na igreja que nós nos alimentamos. E eu te pergunto, se todos fossem na igreja com a mesma frequência que você vai, como seria a saúde espiritual dos crentes? Talvez você se sinta fraco nessa oportunidade, talvez você se sinta sem forças, por falta de ir nos cultos, por falta de ir na igreja. Quando chove um pouquinho, já não tem culto, o povo não se reúne. Mas olha, quando tem que trabalhar, nem que seja abaixo de tempestade, ele tem que ir para o serviço, porque senão ele perde o emprego. Valoriza tanto o trabalho dele secular, valoriza tanto as outras coisas, mas não valoriza a obra de Deus, não valoriza o reino de Deus, não valoriza aquilo que é a preparação para a vida eterna, o alimento da alma, o alimento espiritual. Nós precisamos valorizar, nós precisamos estar mais na casa de Deus, estar mais unidos para crescer espiritualmente. E eu te pergunto, se todos fossem à igreja com a frequência que você vai, será que as portas dos templos estariam abertas? Muitos só vão na igreja quando a coisa fica feia. Muitos só vão na igreja quando sobra tempo. Não valorizam a presença de Deus, não valorizam a oportunidade que tem de estar na casa de Deus para adorar, para louvar, para exaltar, para engrandecer o nome de Deus. Vamos voltar, pensar desde o início da nossa avaliação. Se todos ofertassem como você oferta, como seria a igreja de Deus? Se todos orassem como você ora, como seria o reino de Deus abençoado? Se todos fossem à igreja com a frequência que você vai, como os crentes poderiam crescer espiritualmente? Faça essas perguntas. Não deixe passar essa oportunidade de você pensar, se conscientizar de que você precisa fazer mais pela obra de Deus. E se todos servissem como você serve, como seria essa igreja? Você está pronto para servir, para ajudar, para dizer, eu tenho um coração de servo, eu estou pronto para servir. Mas vivemos num tempo em que as pessoas querem mais ser servidas do que estar prontas para servir. Querem ser mais senhores do que servo. Preferem ter título de patrões, de senhores, de comandantes, mas não de servo. Mas o nosso Jesus, o nosso Salvador, Ele veio como servo, Ele tinha um coração de servo. E nós às vezes queremos dizer que somos servos de Jesus, mas para nós dizer que realmente somos servos de Jesus, nós podemos mostrar na prática. Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu semelhante, a Bíblia diz que ele é mentiroso.
Para você ser verdadeiro e aquilo que você professa ser real, você precisa ter um coração de servo. E se todos servissem como você serve, como seria a igreja? Se você é uma pessoa que está pronta para ajudar, pronta para servir, para socorrer, para ir ao encontro do doente, do necessitado, para estender a mão para aquele que precisa da tua ajuda, se você é uma pessoa que tem um coração de servo, se todos fossem como você, aí sim, a obra de Deus crescia, não é mesmo? A obra de Deus se expandia, o amor de Deus era manifestado entre os homens e a glória de Deus revelada. Agora, se você não tem um coração de servo, se você é muito egoísta, só pensa em você, que orem por mim, que me ajudem, eu estou aqui, eu preciso ser servido, e se esses crentes, se essa igreja não me ajudar, eu vou para outra. É um pensamento egoísta, só quer ser servido, mas não quer servir. Eu pergunto, se todos pensassem como você pensa deste jeito, como seria a igreja? A igreja estaria falida, quebrada. Por isso nós precisamos de um coração de servo. Se você tem um coração de servo, continue com esse coração, pronto para servir. E você vai ver que você vai contagiar outros. Talvez outros que estejam do teu lado não tenham esse coração de servo, mas vão ver dentro de você uma disposição para ajudar, uma disposição para realmente viver em fraternidade, em amor ao próximo. Tu vai contagiar muitas vidas e muitos vão viver o verdadeiro cristianismo. Eu quero dizer que para alguns de nós, se a resposta apontasse então para uma igreja estagnada, que nem o Mar Morto, um cristão do Mar Morto, nós estaríamos falidos, quebrados, mas graças a Deus, que ainda existe cristão que tem amor, que estão prontos para servir, que estão prontos para ajudar, pessoas que estão prontas para estender a mão. Porque eu quero te dizer uma coisa, a pessoa que vive só para si, morre do mesmo jeito, sozinha. Pessoas que viveram a vida inteira egoisticamente, só pensaram nelas, não pensaram no próximo. Quando morreram sozinhas, morreram abandonadas, morreram sem amigos, sem ninguém se importando. Por quê? Porque viveram somente para elas. Mas pessoas que esqueceram de viver para si, começaram a viver para os outros, quando morreram, deixaram muitos amigos. Não morreram sozinhas, abandonadas, porque eram pessoas de bens, pessoas que estavam prontas para ajudar. Mas a pessoa que vive somente para si, morre do mesmo jeito, morre sozinha. E eu quero dizer que é muito mais fácil você ser egoísta, do que você estar pronto para servir. Porque muitas vezes nós podemos ser egoístas com a nossa família, com os nossos amigos, e o nosso discurso muitas das vezes contém uma série de expressões egoístas. Nós falamos a minha casa, o meu carro, os meus sentimentos, os meus desejos, o meu futuro, os meus objetivos, a minha igreja. Nós começamos a dizer meu, é minha, é meu, e ficamos naquilo protegendo o que é nosso. E o que Jesus disse? Que aquele que quer ganhar o mundo, perde o mundo. Mas aquele que passa a viver para os outros, que passa a viver o verdadeiro cristianismo, que demonstra em amor, esse ganha o mundo, porque ganha a vida eterna. Porque não adianta viver uma vida egoísta, dizendo esse é meu, aquele outro é meu, e querendo controlar tudo e não estar pronto para ajudar. A pessoa pode ser a pessoa mais rica da terra, quando morre, se tem alguma coisa com Deus, tudo bem. Se não tem, é o mais miserável dos homens. Não adianta. O que adianta sim é ter alguma coisa no céu, é construir mansões no céu, é ter alguma coisa diante de Deus. E como poderemos fazer isso? Fazendo o bem, revivendo uma vida de servo, é estar pronto para servir. Mais uma vez quero te lembrar, se você diz que ama a Deus e não ama o próximo, não demonstra em prática, tu és mentiroso. A palavra de Deus diz isso. Agora, se você ama a Deus, você ama o próximo, está pronto para servir. E quando está pronto para servir, você vai ajuntando, vai amontoando tesouros no céu. Porque quem só vive preocupado com esta vida, ele amontoa riquezas, mas é num lugar que tem traça, que tem ferrugem, onde o ladrão mina e rouba, onde um dia bate a morte na porta desta vida e ela ficou sem nada.
O importante é você ter paz, é você ter consciência que tudo aquilo que você está fazendo é para o bem da sociedade, para o bem da humanidade, para o bem da igreja, para agradar a Deus, para viver de acordo com Deus. Porque quando nós queremos agradar a Deus, viver de acordo com Deus, eu quero te dizer que isso é para o nosso próprio benefício. Porque se você der glórias a Deus, se você louvar a Deus, como nós lemos nessa oportunidade, bendizei ao Senhor vós todos os servos, louvai o nome do Senhor, louvai aos servos do Senhor. Se você fizer, é para o teu próprio benefício. E se você não fizer, Deus não perde nada com isso. Milhões de anjos, milhões de homens estão adorando a Deus, servindo a Deus. Quem sai no prejuízo é você. Nós precisamos nos preparar. A vida aqui é passageira. 30, 40, 50, 70, 90, 100 anos que viva na terra. Mas você sabe que quando chega uma época, uma idade do ser humano, passa a ser canseira, enfado. O importante é você estar de bem com Deus, de bem com a vida. Apega-te a Deus, tem paz com Ele, assim te sobrevirá o bem. E para você se apegar a Deus, você tem que ter um coração de servo. O nosso Salvador nos revelou, nos mostrou que Ele veio para servir. Porque um dia Ele chegou em Samaria, uma cidade que era excluída, uma cidade rejeitada, povos rejeitados, e lá estava Jesus. Ele tocou em carne de leprosos, Ele estava pronto para servir em qualquer hora, em qualquer lugar, e é o exemplo que Ele nos deixou. Nós devemos estar pronto para servir. E um crente sem serviço é uma árvore sem fruto, um poço sem água, é isso que é. Por isso que nós precisamos fazer alguma coisa para adorar a Deus. Uma igreja sem serviço é como uma concha vazia. Nós precisamos demonstrar em atos, demonstrar em atitude que somos cristãos. Cristo está em nós. Nós amamos o próximo e vivendo o verdadeiro cristianismo. E quando nós nos colocar na presença de Deus, quando todos nós nos der as mãos, estar pronto para ajudar o próximo e mostrar o amor de Deus, nós vamos revelar o grande amor de Deus. O amor de Deus se demonstra em atos. Que a bênção de Deus, a graça de Deus esteja sobre a nossa vida e possamos ter um coração